Você já acordou e sentiu como se o peso da vida já estivesse sobre você antes mesmo de sair da cama? Como se o dia nem tivesse começado, mas a sua mente já estivesse cansada, cheia de pensamentos, cheia de preocupações, cheia de coisas que você nem sabe como resolver. E o mais difícil é que isso acontece em silêncio, ninguém vê, mas você sente. Agora me diz, quantas vezes você abriu os olhos e a primeira coisa que veio à sua mente foi um problema, uma conta, uma preocupação, uma situação que parece não ter saída, e antes mesmo de levantar, seu coração já estava apertado, sua mente já estava pesada, e você já sentia que o dia ia ser difícil. Mas deixa eu te dizer algo com muita sinceridade. Talvez o problema não seja o seu dia. Talvez o problema seja como você está começando ele, porque existe uma verdade espiritual que muda tudo quando você entende. O começo define o caminho. Se você começa o dia olhando para os problemas, você passa o dia inteiro lutando contra eles. Mas se você começa o dia olhando para Deus, você passa o dia sendo sustentado por Ele. E isso não é apenas uma frase bonita, isso é um princípio. O Senhor fez um novo dia, e talvez você já tenha ouvido isso muitas vezes, mas hoje eu quero que você sinta isso. Você acordou, você está aqui, respirando, vivendo, e isso não é por acaso, isso é graça. Agora pensa comigo, quantas pessoas não tiveram essa chance hoje? Quantas histórias foram interrompidas, enquanto a sua continua? E isso significa uma coisa: ainda existe propósito para você, ainda existe caminho, ainda existe esperança, mas tudo começa com uma decisão: colocar Deus em primeiro lugar, antes do celular, antes das preocupações, antes de qualquer pensamento negativo. Deus. Jesus disse algo que muda tudo: buscar primeiro o reino de Deus. Primeiro. E talvez aqui esteja o ponto que você precisa refletir. Deus tem sido o primeiro, ou apenas uma opção quando tudo dá errado? Porque quando Ele não está no lugar certo, tudo dentro de você começa a sair do lugar. A ansiedade cresce, o medo aparece, e você se vê correndo atrás de tudo, tentando resolver tudo, tentando controlar tudo, e ainda assim, sem paz. Mas quando você muda isso, quando você decide, logo pela manhã, colocar Deus à frente de tudo, algo começa a acontecer. E não é fora, é dentro. Seu coração começa a desacelerar, sua mente começa a se acalmar, e uma paz começa a surgir, mesmo sem explicação, mesmo com problemas ainda existindo. E então, de forma natural, algo começa a brotar dentro de você. Gratidão, mas não aquela gratidão automática, não aquela gratidão de palavras, mas uma gratidão verdadeira, profunda, que vem do entendimento, porque vamos ser sinceros, é fácil agradecer quando tudo está bem, mas a gratidão verdadeira aparece quando não está, quando o dia começa difícil, quando você não tem todas as respostas, quando existem lutas que ninguém vê, e ainda assim você escolhe agradecer. Isso muda tudo, porque naquele momento você está declarando: Deus, eu confio em Ti, mesmo sem entender. E isso fortalece o seu coração. Agora, deixa eu te mostrar algo importante. Existe uma batalha acontecendo, todos os dias, dentro da sua mente. Pensamentos de medo, de dúvida, de insegurança, pensamentos que tentam te convencer de que você não vai conseguir, de que nada vai mudar, de que você não é suficiente. E se você não perceber, você começa a acreditar nisso. Mas aqui está a verdade. Você não precisa aceitar todo pensamento que vem. Você pode escolher, você pode renovar a sua mente. E isso começa pela manhã. Quando você entrega seus pensamentos a Deus,
Quando você pede, Senhor, limpa a minha mente, algo começa a acontecer. É como uma limpeza interior. Aquilo que antes te dominava começa a perder força. Aquilo que antes te paralisava já não tem o mesmo poder. E então, com a mente mais leve, você percebe algo essencial. Você precisa de direção, porque não adianta ter força se você não sabe para onde ir. Não adianta ter vontade se você está caminhando no caminho errado. Quantas vezes você já tomou decisões no impulso e depois percebeu que não era o melhor caminho, mas Deus quer te guiar. Ele não quer que você viva perdido, mas você precisa pedir. Você precisa reconhecer: eu preciso de ti. E quando você faz isso, coisas começam a mudar. Você começa a sentir paz em algumas decisões e inquietação em outras. Portas começam a se abrir, outras se fecham, e aos poucos você entende: Deus está te conduzindo, e isso traz segurança. Mas agora chegamos ao ponto mais difícil e mais libertador: a entrega. Porque confiar de verdade não é fácil. Você ora, mas continua preocupado. Você pede ajuda, mas não solta. Você diz que confia, mas tenta controlar tudo. E isso te cansa, te sobrecarrega. Mas hoje você pode fazer diferente. Hoje você pode entregar. De verdade, colocar nas mãos de Deus aquilo que você não consegue resolver e confiar. Porque quando você entrega, Deus age e Ele faz o que você não pode fazer sozinho. Agora, respira fundo, acalma o seu coração e vamos orar juntos. Pai amado, Deus eterno, neste momento eu me coloco diante de Ti com um coração sincero, talvez cansado, talvez preocupado, mas disposto a confiar. Obrigado por este novo dia, obrigado pela vida, obrigado porque, mesmo sem perceber, o Senhor me sustentou até aqui. Hoje, eu te coloco em primeiro lugar. Antes de tudo, antes de qualquer preocupação, tu és prioridade. Senhor, renova a minha mente, tira de mim todo medo, toda ansiedade, todo pensamento negativo. Lava os meus pensamentos, preenche o meu coração com a tua paz. Guia os meus passos hoje, mostra-me o caminho certo, dá-me sabedoria nas decisões, fecha as portas que não são para mim e abre aquelas que vêm de ti. Pai, eu entrego em tuas mãos tudo aquilo que me preocupa, tudo aquilo que tem tirado a minha paz. Eu confio em ti, eu descanso em ti. Cuida da minha vida, cuida da minha família, cuida do meu dia, que eu seja luz, que eu seja instrumento, que eu leve paz por onde passar. Protege-me, guarda-me, livra-me de todo mal, e que ao final deste dia eu possa reconhecer que o Senhor esteve comigo o tempo todo. Obrigado, porque eu sei que nunca estou sozinho. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreva amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem hoje. E se você quer começar todos os seus dias assim, com paz, com direção, com Deus, se inscreva no canal. E continue agora no próximo vídeo. Que Deus abençoe profundamente a sua vida e nunca se esqueça, quando você começa o dia com Deus, você não enfrenta o dia sozinho.